que é a chefe de serviço de ginecologia e obstetrícia da maternidade Carmela Dutra. Vocês conseguem ver a tela de apresentação também? Desculpa? A apresentação vocês também conseguem ver? Sim, nós estamos vendo. Antes de começar, eu só queria cumprimentar a todos. Hoje à tarde teremos a participação na coordenação da professora Maria Lúcia Oppermann e minha. A professora Maria Lúcia, a senhora quer se apresentar, por gentileza, professora? Eu sou professora associada da Faculdade de Medicina da URGS e trabalho no Hospital de Clínica, Porto Alegre. Maravilha. E eu sou Alberto Zaconeta, sou professor adjunto da Universidade de Brasília. Nós fazemos parte de um grupo que trabalha com um programa do Ministério da Saúde, que tem, nestes encontros, a intenção de favorecer o intercâmbio de conhecimentos, a troca de experiências, com o objetivo principal de reduzir a mortalidade materna. Queremos que esta reunião ela seja familiar, que todos se sintam à vontade para fazer os seus comentários, para dizer as suas opiniões, e a partir do caso clínico, nós utilizaremos o caso clínico como um gatilho para discutir coisas que digam respeito a esse caso e a outros casos que vocês possam ter vivido nos distintos níveis da atenção e que possam nos levar à reflexão para reduzir a morte materna. Tudo bem? Então, nós vamos pedir, por gentileza, para os nossos expositores apresentarem o caso. Bom, deixa eu ver se eu consigo passar para a próxima tela. Acho que vou ter que clicar direto nela. Vou ter que abrir? Andréa, tem que colocar no modo apresentação de slide. Tá. A gente não consegue colocar. Peraí, vamos tentar. Só que daí a gente some, né? Tá. Vocês estão nos ouvindo? Sim, ouvindo estamos. Então, e a gente está vendo a apresentação, mas no modo não de apresentação. Então, para a gente, ela já está no modo de apresentação. Está muito difícil de entender assim ou está tranquilo? Não, dá para entender assim. Tá ótimo. Então, assim, essa aqui é a maternidade Carmela Dutra, onde a gente trabalha. É uma maternidade própria da Secretaria de Estado da Saúde e, como tal, ela é 100% SUS. Ela é Centro de Referência Estadual em Saúde da Mulher, Hospital Amigo da Criança e Hospital de Ensino credenciado pelo Ministério da Saúde e pelo MEC. Lissandra, os slides não estão passando. Ah, meu Deus. Nós estamos parados no primeiro slide. Alguma ideia aí? Tá. A gente também não está se vendo. A gente também não está se vendo, está bem difícil aqui. A gente está no centro de estudos, um lugar onde a gente costuma fazer isso com bastante frequência e não está dando certo. Então, eu vou tentar... Agora passou. Agora passou. Tá ótimo. Então tá, vamos ver se a gente consegue assim. Então, essa aqui é a nossa casa, que eu apresentei para vocês. Nós somos Centro de Referência Estadual em Saúde da Mulher, Hospital Amigo da Criança e Hospital de Ensino credenciado pelo Ministério da Saúde e pelo MEC. Em março do ano passado, a gente recebeu uma determinação da Superintendência de Serviços Especializados de Regulação para ser referência no atendimento aos pacientes com suspeita e confirmação de Covid-19. Quando isso aconteceu, a gente praticamente dividiu a maternidade em dois. Então, hoje a gente tem um centro cirúrgico, um centro obstétrico para pacientes com suspeita e confirmação de Covid, assim como unidades de internação. Então, o fluxo de entrada da forma como elas ficam na casa, ela está completamente separada. Claro que, quando a gente recebeu essa determinação, a gente não imaginava o quanto que essa pandemia ia levar e muito menos que gravidades que essas pacientes poderiam apresentar. Esses são os números de casos suspeitos e confirmados que a gente teve este ano. O nosso pior momento foi em março. Nós tivemos 32 pacientes confirmadas, das quais 6 precisaram de cuidados semi-intensivos e de intubação, o que para a gente foi um motivo de um grande estresse, porque apesar de sermos referência, nós não temos UTI materna. Então, esse realmente foi o nosso pior momento. Neste ínterim, né, no mês de março,
a gente recebeu essa paciente de 17 anos, era a segunda gestação dela, 29 semanas e 6 dias por um ultrassom tardio, um pré-natal incompleto, e ela internou com uma queixa de sintomas gripais há 4 dias, num quadro de SRAG, necessitando de máscara de A2 a 50%, e com raio-x com consolidações difusas. Como ela não estava bem clinicamente, a gente não conseguiu fazer o transporte para o hospital ao lado do nosso, que dispunha de tomografia computadorizada. No segundo dia, ela continuava necessitando de máscara de O2 e foi indicada a interrupção da gestação por uma taquicardia fetal. No dia 3, essa paciente piorou clinicamente, foi entubada e transferida para o Hospital Governador Celso Ramos, que é um hospital geral que fica aqui ao nosso lado. No Hospital Governador Celso Ramos, ela teve uma evolução favorável, com alta em 1 semana. Na evolução dela, o que a gente pode observar? Ela tinha um hemograma da internação com 8.670 leucócitos, mas já com predomínio de linfócitos, um PCR alto, um dedímero aumentado, que piorou mais no segundo dia, e o que mais me chamou a atenção é que essa paciente teve, né, no decorrer do caso, um RT-PCR nasofaríngeo não reagente. No momento da transferência para o hospital de referência, ela teve também um teste rápido negativo, e ela só teve um RT-PCR positivo do aspirado brônquico. Então, é uma paciente que tinha todo o quadro clínico, mas que a gente teve dificuldade de confirmar através dos testes para COVID. Essa aqui é o fluxograma que a gente segue para a indicação de coleta de RT-PCR para COVID-19 na emergência, e a gente também tem um top de como que esses pacientes são manuseados ao longo da internação. Quanto ao recém-nascido dessa paciente, ele nasceu, então, de parto cesáreo por taquicardia fetal, com bolsa rota no ato. A idade gestacional considerada pelo BALA foi de 30 semanas, APGAR 8,9 e peso de nascimento de 1.460 gramas. Ele teve um desconforto respiratório precoce com necessidade de surfactante, que foi feito pelo método de enxurro, e ficou no CPAP até 32 semanas de idade gestacional corrigida, que é o nosso protocolo. O isolamento foi suspenso com 68 horas de vida, depois de ele apresentar um RT-PCR não reagente às 24 horas de vida e às 48 horas de vida, que é a nossa rotina. Ele teve um ultrassom de crânio com hemorragia grau 1, recebeu alta com 42 dias de vida e hoje em dia faz acompanhamento ambulatorial. A nossa maternidade, ela participou neste ano, né, do Covid, de um estudo multicêntrico sobre o impacto da amamentação em recém-nascidos e mães de infecção por Covid-19, que foi já publicado numa revista A1, e a gente tem procurado fazer um segmento ambulatorial com avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor aos 6 meses, 1 ano e 2 anos. Porque, em função, né, de todo o processo inflamatório, a gente está preocupado com o desenvolvimento neurológico desses bebês. Este é o fluxograma que a gente usa para os mais diversos cenários. Ele não ficou muito claro, mas ele está bem discriminado no nosso top. E ele é baseado na nota técnica da Anvisa, que foi atualizada em 2021. Para este bebê, especificamente, como a gente tinha uma mãe com RT-PCR positivo ou suspeito nos últimos 14 dias, a gente colheu o RT-PCR após 24 horas, aliás, com 24 horas e 48 horas de nascimento, e como ambos vieram negativos, a gente descontinuou as precauções de contato para o recém-nascido com 68 horas de vida. Este fluxograma, este fluxo específico, foi o que norteou toda a nossa vida na UTI neonatal durante a nossa experiência com Covid-19. A gente nunca teve um exame positivo em RM de mãe sabidamente infectada.
No nosso POP de alojamento conjunto, UTI neonatal e banco de leite, todo esse fluxograma está contemplado, e a gente usa essa bibliografia no nosso POP. E, por último, eu sou meio acelerada, mas a gente pode voltar a qualquer momento, para qualquer slide. A gente tem a fotinho da nossa mãe e do nosso bebê, quando eles vieram na primeira consulta para acompanhamento ambulatorial. Posso fazer um X aqui, será? Tá certo? Voltamos. Ok. Muito obrigado pela apresentação, viu, Andréia? Vamos ver se alguém, primeiro da plateia, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito desse caso. Uhum. Eu então, vou aqui. Primeiro, vou começar questionando a minha surpresa, né? Uma paciente de 17 anos. Então, acho que uma primeira pergunta que surge para todos nós aqui é se ela tinha alguma comorbidade, né? Pela foto que você mostrou no final, Andréia, fiquei na dúvida se ela não era obesa. Ela tinha um IMC de 35. Perdão? Um IMC de 35. Tudo bem. Então, eu acho que uma primeira coisa, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui um banco de slides, então, em alguns momentos, nós vamos entrar e vamos mostrar os slides, tá? Então, uma coisa que eu acho muito importante é a gente sempre atentar que as grávidas, como um todo, elas são um grupo de maior risco para evolução desfavorável frente à Covid. Mas que dentro das grávidas, existem grupos particularmente vulneráveis, como são as pacientes obesas, as pacientes diabéticas, hipertensas, e aqui, atenção, as pacientes que estão no terceiro trimestre, 24, 25 semanas para frente. Então, esta paciente, ela tinha um fator de risco justificável, que seria estar com 29 semanas, e o segundo ponto, talvez, o IMC dela, né, que era uma paciente que não tinha um IMC de 35. Enquanto vocês se animam a falar, eu vou mostrar aqui alguns slides para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, um primeiro slide, esse aqui, este slide foi feito pelo professor Alan Atanaka, aqui do nosso grupo, ao qual a professora Maria Lúcia e eu pertencemos, e vejam vocês, dos casos em que houve evolução para óbito em mulheres brasileiras, o principal fator de risco, obesidade. Vejam vocês, 27%. Então, aqui já temos um primeiro ponto de conversa para a gente sempre estar atento para esses fatores de risco frente à paciente. Mesmo essa sendo uma paciente jovem, ela fez uma síndrome respiratória aguda grave, provavelmente por esse fator de risco associado que ela tinha. Ela não tinha nenhum outro fator de risco? Desculpa, Zaconeta. Nenhum outro fator de risco, Lissandra? Então, ela tinha uma história de vida complicada, sabe? Essa gestação primeira dela, se eu não me engano, esse bebê tinha 11 meses. Ela tinha passado por um procedimento cirúrgico recentemente, que ela tinha sido esfaqueada pelo marido. Então, ela tinha um contexto social muito complicado. E tinha também um pré-natal com 4 consultas. Então, realmente pode ter passado um outro fator de risco que a gente não sabe, exatamente. E essa idade gestacional... Outro assunto, porque aqui... Desculpa. Ela tinha 29 semanas e 6 dias por um ultrassom tardio, de 27 semanas, se eu não me engano, e essa idade gestacional considerada do bebê foi através do Ballard. Não era data confiável.
Então, aqui surge um outro fator muito importante nesse caso, que foi tão brilhantemente apresentado, que é a importância da anamnese, né? Porque agora nós sabemos que tivemos um RT-PCR positivo no lavado brônquico, mas ela tinha, olha, um RT-PCR negativo. E aqui um outro aspecto que surge é como fazer o diagnóstico de Covid-19. E aqui nesse slide que eu vou mostrar para vocês, vejam só, se nós tivermos uma paciente, que não era o caso, com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, e anosmia e ageusia, temos o diagnóstico clínico. Então, se esta paciente, vamos ao quadradinho 2, tivesse tido contato próximo ou domiciliar com alguém que tenha tido Covid, a síndrome respiratória aguda grave que ela estava, ou a síndrome gripal que ela estava, já teria feito o diagnóstico de Covid-19 por critério clínico epidemiológico. Então, aqui, mesmo que ela tivesse um RT-PCR positivo, se ela tivesse história epidemiológica, por ela ter síndrome gripal ou SRAG, ela já teria diagnóstico clínico epidemiológico. Então, acho que este caso é muito ilustrativo para a gente entender que o RT-PCR, ele é um excelente teste, mas ele não é um teste perfeito. Ou seja, existem falsos negativos para o RT-PCR. E no contexto de uma pandemia, isso tem que ser conhecido por quem assiste a estas pacientes. Vamos ver se mais alguém quer comentar alguma coisa. Ela fez em que época dos sintomas o RT-PCR que foi negativo foi? O RT-PCR foi colhido no 5º dia de sintoma e ela tinha uma história epidemiológica positiva, que era um cunhado com diagnóstico de Covid que coabitava com ela. E anosmia também. Olha, que interessante, né? Então, veja que esta paciente, como ela tinha um cunhado que tinha tido um contato próximo, então a paciente já tinha critério clínico epidemiológico. Muito interessante essa colocação do doutor. Outro aspecto que eu queria colocar aqui, e aqui é muito importante que a gente novamente reforce, que a gente não faz aqui, não estamos fazendo um julgamento do caso, jamais, né? Porque nós agora estamos numa sala com ar-condicionado, eu pelo menos, todo tranquilo, é diferente a situação clínica de quem está com adrenalina e com a paciente na sua frente. Mas nós temos aprendido muito com os nossos colegas do Sudeste, de São Paulo, porque que tem tido muitos casos de Covid em ambientes como UTI. E aí eu queria discutir um pouco essa interrupção da gravidez, com 29 semanas e 6 dias, por taquicardia fetal. Desde já alerto que eu sou obstetra e eu entendo a angústia de ter um feto viável e o medo de que possa vir a ocorrer um óbito. Mas no primeiro ano de Covid, se fizeram muitas interrupções fetais por taquicardia, por exemplo. Mas conforme a pandemia foi progredindo, foi se avançando no conhecimento de que muitas dessas alterações são transitórias, de que em pacientes em estado de hipóxia você pode ter efeitos transitórios, que às vezes pronar a paciente, melhorar a condição clínica da paciente, melhora o estado fetal, que isso nossos colegas da USP nos ensinaram, que o oligoâmio, eles têm visto o oligoâmio transitório porque a paciente está em balanço hídrico negativo, e que melhorar essas condições transitórias evitam a cesariana antecipada, que não apenas é ruim para o extremamente prematuro, mas hoje já se sabe que o evento cirúrgico numa paciente que está em tempestades de citocinas, ele age de maneira sinérgica. Então, qualquer cirurgia é tremendamente danosa numa paciente que está na fase hiperinflamatória da Covid. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Nós temos tido vários casos de Covid em CTI nessa segunda onda, a partir de 2021. E, na verdade, a gente tem interrompido por conta da piora materna. Nós não tivemos nenhuma interrupção por indicação fetal.
foi uma das interrupções foi porque ia se permitir a paciente estava em tão mau estado que ela estava entubada, fazia 2, 3 dias, e ia se tentar pronar, mas a paciente não podia ser modificado o decúbito, que ela fazia uma dessaturação importante. Então, ia se tentar, para tentar melhorar a condição da paciente, a UTI ia tentar fazer uma hipercapnia permissiva, em que o CO2 vai de 60 a 100, e isso é incompatível com a vida fetal, né? Então, essa foi a indicação da primeira paciente que a gente interrompeu, acho que com 30 semanas. E a segunda foi o gemelar, que foi interrompido com 29 semanas, dentro do CTI, porque não foi possível nenhum dos 2 casos levar a paciente nem para o centro obstétrico, nem para o bloco cirúrgico. Tão instável estavam as 2 pacientes, e se interrompeu também com 29 semanas uma gestação gemelar. Essas 2 pacientes foram os nossos 2 óbitos maternos. Nós tivemos esse ano, acho que em torno de 45 ou 47 gestantes em CTI, e 2 óbitos maternos foram justamente essas 2 pacientes. Eu não quero dizer com isso que quando a gente faz uma interrupção da gestação, a gente determina a morte materna, não é isso. Mas que, como o Zaconeta falou, talvez não seja a solução melhor para a mãe. Mas nessas 2 situações, as pacientes estavam realmente em muito mau estado, e eu não sei, francamente, não sei se essas pacientes teria sido diferente se a gente não tivesse interrompido. Segundo os intensivistas, não teria sido diferente, ambas as pacientes estavam muito comprometidas, e eram ambas pacientes relativamente jovens, por volta dos 30 anos. Oi, essa paciente, no nosso serviço, a gente tem muita dificuldade de manejar a paciente quando está muito grave, com o bebê ainda na barriga, porque nós não temos UTI materna. E quando essa pacientinha e as outras que precisaram de interrupção, depois, pela gravidade materna também, acho que a única gestação interrompida por condição fetal foi essa, a frequência cardíaca fetal era 190, e era uma taquicardia persistente, ficou bastante tempo nessa taquicardia. A gente não conseguiu fazer ultrassom, porque a gente não tinha aparelho de ultrassom para fazer no setor de Covid. A menina começou a piorar muito, e a gente aqui não consegue transferir a paciente para um serviço de UTI, se ela tiver o bebê na barriga. Porque o nosso hospital, que é aqui na nossa esquina, ele é hospital geral, ele não tem maternidade, ele não tem obstetra, e ninguém mais na cidade aceita paciente que tem bebê dentro da barriga na UTI. A gente não tem. E essa menina, ela foi a nossa segunda paciente que saiu daqui entubada. E depois, isso foi bem no começo do ano, né? E depois disso, realmente, a gente aprendeu muitas coisas e conseguiu fazer outras parcerias. Mas, na época, a gente estava fazendo o que dava de fazer. Muito bem, doutora. E foi um sucesso, né? Acho que o mais interessante destas reuniões é que a gente conhece a vida como ela é, né? Ou seja, assim, as dificuldades que os serviços têm, e que não são tão diferentes, ou seja, assim, em vários pontos do país a gente está conhecendo esse tipo de dificuldades. Não aplicando a este caso, mas eu queria aqui lembrar um princípio da obstetrícia, que é pensar no feto depois de ter garantido a vida materna. Então, em aqueles lugares em que tinha um dogma que a gente utilizava, que era assim, se a paciente está piorando, faz o parto que ela vai melhorar do ponto de vista respiratório. E isso não se aplica ao Covid. E nós tivemos aqui em Brasília, o meu hospital em Brasília, o hospital universitário, não é referência para Covid, tem um outro hospital que é. Então, para nós chegou este ano, nosso primeiro caso de Covid crítica, era uma paciente com 25 semanas, e na hora que ela chegou na nossa UTI, nós ficamos do lado, pedimos apoio para o pessoal do grupo, e a recomendação que veio dos colegas mais experientes foi, se o quadro está muito complexo, priorize a mãe.
Então, não por este caso de vocês, mas eu acho que é uma coisa que nós temos que dizer aqui para o obstetra, que o obstetra, ele sempre quer fazer alguma coisa. E o que nós sabemos fazer como obstetras? Nós sabemos fazer o parto. Então, em idades gestacionais limítrofes, priorizar a mãe. Acho que é um conceito que nós temos que reforçar aqui. Mas vamos ver se algum outro colega quer fazer algum comentário deste caso tão interessante que foi trazido aqui para nós. Na verdade, eu só queria pegar esse gancho, porque a nossa UTI neonatal faz parte da rede Vermont, né? Então, assim, a gente conhece os nossos dados, a gente sabe qual é a nossa viabilidade, e com 30 semanas a gente sabia que a chance de a gente entregar esse bebê para a mãe era muito grande. Então, acho que também é uma decisão que pesa bastante nessa hora. E a chance da mulher conseguir UTI era deixar o bebê. Foi o que a doutora André falou. Tirando o hospital universitário, a gente tem uma imensa dificuldade. Por mais que a gente se comprometa a ir lá avaliar o bebê todo dia, todo mundo quer a mãe, ninguém quer a gestante. Então, realmente, é um fator que foi bem decisivo. E, óbvio, né, evidentemente, o nosso colapso, ele coincidiu com o colapso da rede. Então, a gente tinha uma extrema dificuldade de encaminhar essas pacientes. Então, foi um período realmente muito difícil. Tá bom. Aí, eu queria resgatar uma frase da doutora Andréia aqui. Eu coloquei aqui entre aspas, viu, doutora Andréia, as suas palavras. Não imaginávamos o número e a gravidade de pacientes que nós teríamos. Ninguém imaginava, sabe? E aqui eu vou trazer para vocês esses dados, para que vejamos a evolução das gestantes durante a segunda onda. Vejam vocês, nesses dados aqui, no quadro da esquerda, nós temos um número. Em 2020, de março a dezembro, 453 óbitos maternos por Covid no Brasil. E em 2021, até junho, o dobro, 959, mais do dobro. E igualmente triste é o quadro da direita. Vejam vocês a mortalidade. Em 2020, 5,5% de letalidade nas internadas. E em 2021, o dobro, 11,6%. Isto é porque são as novas cepas? Isto é porque as novas cepas comprometem pessoas mais jovens e dentre as jovens estão as gestantes? São perguntas em aberto, mas isto que a doutora Andréia sentiu, foi o que o Brasil todo sentiu. Não esperávamos ter tantas e tão graves. Olha aqui o seu sentimento colocado em números, doutora Andréia. Então, doutora Alberto, eu sou a doutora Alessandra. A doutora Andréia é essa diva aqui ao meu lado. Desculpa. Lhe julguei pela identificação do slide. Não tem problema, a gente não se incomoda de forma alguma com essa confusão. Doutora Alberto, essa pessoa não tem conta no Google. Olha só, agora ela resolveu me entregar. Pode isso? Então, é exatamente isso que aconteceu, né? Quando a gente recebeu essa determinação da SUR, a gente passou um ano inteiro recebendo gestantes que, por acaso, estavam com uma síndrome respiratória e uma possível Covid. E elas ganhavam bebê, e a gente seguia protocolo, e elas recebiam alta com 48 horas, e estava tudo certo. E esse ano realmente foi a grande virada, quando a gente começou a receber pacientes que, inclusive, chegavam bem e que rapidamente desenvolviam um quadro e ficavam graves, assim. Eu, como intensivista, ficava apavorada com aquilo. E outra coisa que me chamou muita atenção também é que a gente está acostumado a trabalhar em UTI neonatal, claro, né, um outro universo, mas o quanto que elas precisam de atendimento multiprofissional, o quanto que tudo faz falta, o fisioterapeuta, né, a enfermeira intensivista, então, realmente elas não podem ser cuidadas em qualquer ambiente. Com certeza. Só para te tranquilizar, Lissandra, o Hospital de Clínicas é o hospital de referência para COVID crítico. E nós temos uma maternidade. E mesmo assim, é uma luta
muito grande a gente conseguir que os intensivistas aceitem que nem toda gestante tem que virar puérpera. A gente fica insistindo muito para que façam pronação na gestante, é muito complicado. Não complicado de fazer, é complicado do pessoal aceitar. Eles ficam todos muito movidos pelo fato de ter um bebê, e a primeira coisa que eles querem é transformar a mãe em puérpera, rapidamente. Então, não é uma coisa que aconteça só aí, aqui também. E a gente está vendo com o Covid-19 a importância de uma UTI materna, né? Que importante seria a gente poder ter obstetras e intensivistas trabalhando junto numa UTI materna. Eu tenho a impressão que isso sim seria um grande avanço. Com certeza. Outra coisa assim que eu acho que também não podemos deixar de lembrar é que, principalmente agora que nós vamos entrar no inverno, pacientes jovens, não podemos esquecer o H1N1. Então, o quadro respiratório, ele é indistinguível. Então, é importante, primeiro, que nós façamos a campanha de estimular as nossas gestantes a se vacinarem para a gripe, todas elas de maneira universal, e aqueles estados que estão em condições de vacinar as gestantes e puérperas, nós temos que fazer campanha para que isso aconteça. Hoje de manhã, no grupo de teleconferência da Unesp, da Unifesp, a professora Gláucia Guerra, de Recife, fez um comentário que Recife liberou a vacina para gestantes, mas eles estão com dificuldade pela falta de adesão das gestantes. Então, olha, aí eu queria ouvir de vocês, aproveitar este ensejo para saber se está tendo acesso às vacinas para as gestantes no Sul e qual está sendo a posição das sociedades médicas, qual está sendo... os médicos estão recomendando, estão pedindo cautela, estão colocando barreira quanto à idade gestacional. Como está sendo por aí? Doutor, em Santa Catarina, a gente também já tem liberado para gestantes e lactantes, e puérperas e lactantes. Eu não sei responder em relação às gestantes, talvez o Ricardo e a Andréia saibam, mas a gente está muito impressionado com a quantidade de lactantes que procuram o nosso banco de leite humano atrás de um comprovante que permitam que elas façam a vacina. É uma procura muito, muito grande, assim, de emitir 60, 70 comprovantes por dia no começo. Então, das lactantes, eu posso assegurar que o que está acontecendo, tá? Está num ritmo satisfatório. No Rio Grande do Sul foi muito difícil no início, a gente teve que forçar muito, mas, enfim, lactantes e gestantes estão sendo vacinadas sem necessidade nenhuma de comprovação ou de apresentar a certidão de nascimento do bebê ou a carteira de gestante. Então, eu acho que isso, gente... A nossa dificuldade aqui é que as unidades de saúde não estão querendo vacinar as gestantes e as puérperas. Tem uma receita da vacina dada pelo médico assistente. Sim, então, só receita. E aí, o que acontece é que as gestantes, às vezes, vão com a declaração que estão amamentando, a puérpera vai com a declaração da amamentação, ou a carteira de pré-natal, ou o barrigão de gestante, e eles querem a receita do médico. E isso tem dificultado algumas gestantes de se vacinar, porque alguns médicos não querem receitar a vacina. Então, em alguns lugares... Mas aqui em Santa Catarina, na nota técnica liberada pela SES,
está bem específico, que gestante, puérpera e lactante tem que apresentar uma declaração ou atestado médico. Eles reafirmam na nota técnica diversas vezes. Eu Mas acho isso também... Da vacina. Não pede... É uma coisa, receita de vacina é outra. Não, mas eles pedem que o médico avalie a paciente e libere para fazer a vacina. Não é a prescrição da vacina, mas é uma declaração, um receituário, que sem uma declaração ou um atestado. E que sem isso, subentende-se pela leitura da nota técnica que é um impeditivo para a vacina. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul até sexta-feira, e por conta da Sociedade de Gineco-Obstetrícia fez tanta pressão sobre a Arita, que é a nossa secretária da Saúde, mas tanta pressão, que ela teve que reconhecer o número de mortes maternas pelo Observatório Obstétrico, a gente observa, e finalmente liberou-se, então, no Rio Grande do Sul, é necessário somente a carteira de gestante ou atestado ou a certidão de nascimento. Eu tenho a impressão que o PNI, né, o Plano Nacional de Imunização, vai ser atualizado com essas recomendações de que não exija uma solicitação ou uma liberação médica para realizar a vacina. Sim, é um pouco mais complexo quando a gente fala em lactente, né? Porque quando você fala em gestante e puérpera até o 42º dia, é mais fácil. Cartão de gestante ou certidão de nascimento do bebê. E realmente esse tem que ser o movimento, e aqui nós, a professora Maria Lúcia e eu podemos falar isso com toda certeza, que no Ministério da Saúde temos um grande aliado disso, que é o professor Antônio Braga, que ele estava batalhando por essa causa de colocar isso no PNI, né, de que não se precise de uma declaração médica, porque isso é uma barreira. Isso é uma barreira e nós precisamos levantar barreiras para poder vacinar as grávidas. Vamos ver se mais alguém tem alguma colocação. Eu queria perguntar se para essa paciente foi feito uso de corticoide, antibiótico ou enoxaparina. Queria saber qual tem sido o manejo de vocês, para a gente conhecer também a experiência de vocês. Agora sim, a verdadeira Andrea. Essa paciente fez tudo. Ela fez corticoide, ela fez antibiótico, ela foi pronado, sim. E depois que ela saiu da mesa, já entubada, na verdade, da cesárea. Mas ela fez todo o protocolo, enoxaparina, corticoide, antibiótico. A gente tem um intensivista que nos auxilia aqui, né? Ele é clínico, então a gente não tem UTI, mas tem uma pessoa que vem aqui nos dar uma ajuda. Tudo bem. E ela evoluiu muito bem, né? Ela foi estubada rapidamente, né? Ela foi estubada... Foi. 24 horas, né? 24 horas. Ela ficou na UTI. Ela ficou uma semana na UTI. Mas foi estubada 24 horas depois. Acho que uma coisa que também não podemos esquecer, porque às vezes, quando a gente está focado num inimigo grande, a gente está focado num gigante e morre mordido por um anão, né? E essa é uma paciente de 17 anos e que já estamos no segundo filho. Então, é importante o aconselhamento contraceptivo para essa paciente neste momento, porque ela vai voltar para casa e ela corre risco de ter uma terceira gravidez, provavelmente não planejada. Né? Então, talvez um método de longa duração reversível seria interessante para essa paciente na próxima vez que vocês conversarem com ela. Não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa a respeito disso. O bebê está acompanhando, né, no ambulatório de follow-up, e ela do preparo patológico. Então, ela está bem assistida em relação a isso. Muito bem. Maria Lúcia, a professora Maria do Carmo, ela pediu a palavra, ela queria dividir um caso com a gente. Vamos
vamos ouvir o caso que ela tem, que aí a gente junta como estamos discutindo aqui, para a gente ter também mais matéria-prima para discussão. Sem dúvida. Professora Maria do Carmo, por gentileza. Que hoje eu vi um óbito materno em que o município fechou como dengue hemorrágica. Mas a paciente tinha toda a sintomatologia de dengue, realmente, ela tinha pistache, mas tinha também alguma sintomatologia de Covid e o PCR foi positivo. Então, o município fechou como dengue hemorrágica, mas eu achei que devia acrescentar na parte 2 o Covid. Aqui para chamar a atenção, que às vezes a gente está muito ligado na Covid, mas as outras viroses também a virose também está acontecendo, né? Então, teve esse óbito materno por dengue e Covid. Então, assim, é bom chamar a atenção que a gente está esquecendo as outras arboviroses, a chikungunya, a zika, e nós tivemos esse caso aqui numa cidade daqui de Natal, da região metropolitana. Eu não sei se eu acho que eu fiz certo, botei o Covid na parte 2, porque a sintomatologia maior era dengue, que era pistache, ela tinha plaquetopenia, mas ela tinha leucócitos normais, tinha o PCR positivo para Covid, tinha anosmia, ageusia, então ela tinha uma mistura dos sintomas das duas viroses. E ela morreu por insuficiência respiratória, Maria do Carmo? Ela morreu com... Você roubou a minha pergunta, Maria Lúcia. Foi. Mas é a pergunta óbvia, né? Exatamente, foi insuficiência respiratória. Foi? Foi, insuficiência respiratória aguda. Eu não tenho vivência com dengue aqui no Sul, nós não temos, realmente. Não que a gente não tenha tido caso de dengue, mas caso de dengue grave, em gestante, eu nunca vi. Era uma puer para ela. Mas a insuficiência respiratória é um acontecimento comum na dengue hemorrágica? Desculpa a ignorância mesmo. Pode também, devido o comprometimento, também ela teve comprometimento hepático, né? E devido realmente à sepsemia, que leva a paciente à falência de múltiplos órgãos. Tudo bem. O que me chamou a atenção é que ela teve hepatite também, né? Mas também tinha anosmia e ageusia. Ela tinha também pistache, tinha conjuntivite seca, mas tinha tosse seca. Então, assim, eu já procurei ver o diagnóstico diferencial entre as 3 arboviroses, Zika, dengue e chikungunya e Covid, tem alguns sintomas que são semelhantes. Artralgia, mialgia. O que diferencia é o laboratório de dengue e Covid. Que na dengue existe uma leucopenia e uma plaquetopenia, o que não se verifica na maioria das vezes, no caso de Covid. Né? Mas também não tem laboratório. Eu queria aproveitar este momento para mostrar esta lâmina. Nós já falamos que a paciente que foi apresentada por vocês agora era uma paciente com 29 semanas, e agora a doutora está chamando a atenção para uma paciente puérpera, e que vejam que, tanto na primeira onda, em 2020, como na segunda onda, em 2021, as mortes maternas, elas se concentram no terceiro trimestre nas puérperas. Então, esse é um conceito. Estas puérperas que estão aqui foram consequência de partos antecipados? Acho que não podemos dizer isso com tanta certeza, mas algumas foram. Mas o perigo não termina com o parto. Sabe? Então, assim, pacientes com terceiro trimestre de puérpera, elas são um grupo particularmente vulnerável para a morte por Covid. Elas adoecem no terceiro trimestre e morrem no puerpério. Essa tem sido a história natural aqui. É realmente o que acontece. E eu estou muito preocupada, porque aqui, principalmente no interior, existe a cultura da cesárea, a cesárea agendada. E teve 2 óbitos a semana passada, pacientes que provavelmente elas foram cesareadas já com Covid. Porque uma foi cesareada no dia 20 de abril
e foi ao óbito no dia 26 de abril e tinha o PCR Covid positivo. Então, provavelmente, essa paciente foi cesariada já com Covid. Uma cesárea agendada. Gente, nós temos aqui mais ou menos 14 minutos, e eu gostaria de saber se na nossa plateia aqui tem médicos generalistas ou tem colegas que fazem ginecologia e obstetrícia, que têm dificuldade na atenção primária, que tem algum comentário ou dúvida sobre outros aspectos. Na verdade, nós queríamos ouvir mais pessoas. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Oh, atenção, tímidos, temos um chat, viu? Podem escrever no chat que nós vamos responder. Alguém levantou a mão? Alguém levantou a mão? Atenção primária de Criciúma. Pode falar, por gentileza. Pode falar, meu anjo. Oi, tá me ouvindo? Sim, à vontade. Tá, eu sou enfermeira obstetra numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, trabalho no hospital. Bem-vinda. Obrigada. E também estou trabalhando na parte de monitoramento dos casos Covid no município na atenção básica. E nós tivemos um caso, exatamente como a dona Maria Lúcia, acho que falou, bem característico de cesárea por pós-datismo, 41 semanas, né? E aí, no sétimo dia após a cesárea, ela complica, é entubada e é transferida para Santa Maria. Minha dúvida é o seguinte, o que a gente pode monitorar num positivo Covid, numa gestante positiva Covid, em termos de ambulatorial, para que a gente consiga antever essa complicação aí no puerpério ou na finaleira da gestação? Existe alguma coisa que a gente possa ficar monitorando? Laboratorial, exames, não sei. Porque eu li todo o manual do Ministério e ele fala muito quando já complica, né? A prevenção, o monitoramento antes da complicação, eu não consegui encontrar nenhuma orientação assim mais específica. Eu acho que no manual, o teu nome é? Renata, eu acho que no manual fala que as pacientes com quadros leves deveriam ser monitoradas com pelo menos uma avaliação diária, nem que seja por telefone, diariamente. A gente evitaria, como a gente tem evitado, porque assim, houve várias pacientes em geral que fizeram cirurgia e que apareceram como Covid depois, a mortalidade pós-operatória foi maior. Então, na população em geral, já se sabe que a mortalidade pós-operatória é maior nos pacientes Covid positivos. Então, nas gestantes, eu teria evitado uma interrupção numa paciente Covid positiva, a não ser que fosse uma emergência, uma condição fetal ou uma situação de emergência mesmo, de descolamento de placenta, de prolapso de cordão, que eu não pudesse postergar. Porque justamente nesse período que a paciente, na verdade, na segunda onda, a gente teve visto que as pacientes, depois do 10º dia, complicam até mais do que na primeira onda. Então, eu postergaria, no mínimo, por 2 semanas a interrupção, a não ser que fosse impossível postergar. A gente tem aconselhado que toda gestante que seja internada por qualquer motivo numa maternidade seja testada para Covid, né? Eu acho faltando esse teste, viu, Maria Lúcia? Principalmente nas cidades do interior, testar essas pacientes. O que aconteceu com essa que eu falei é exatamente isso, ela não foi testada para fazer, embora com a cesárea eletiva, mas não foi testada. Então, assim, é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer junto aos gestores, né, e aos colegas que trabalham no interior para realmente ler o manual, né, e seguir a orientação, porque, infelizmente, ainda, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Norte, embora eu tenha divulgado bastante, depois que o cara mandou o link para mim, todo dia eu mando o link para todas as regionais de saúde, para o pessoal da atenção básica, falando da necessidade de, pelo menos, uma pessoa de cada unidade de saúde, pelo menos, veja o caso clínico.
eu acho que vamos falar aqui para a nossa colega enfermeira obstétrica. Então, de fato, nós temos que pacientes sem sintomas, ou seja, com sintomas leves, mandar para casa, mas ela tem que sair de lá tendo deixado um telefone para o qual a gente possa fazer contato, e esse contato deverá ser feito a cada 2 dias, pelo menos, e entre o 7º e o 14º dia, feito de maneira diária. E entregar à paciente um papelzinho onde esteja claramente definido para onde ela tem que se dirigir caso ela tenha sintomas de alerta, principalmente tosse e febre persistente ou falta de ar. Então, não existe nenhum tratamento específico para a Covid-19, então o tratamento é sintomático, com paracetamol, e em contrapartida, para as pacientes que têm sintoma pulmonar importante, frequência respiratória acima de 25, igual ou maior a 25, e se tiver oxímetro, saturação abaixo de 95%, alocação rápida em um serviço que tenha recursos. Então, e se por qualquer motivo você teve que indicar uso de oxigênio, esse já é o momento para transferi-la para um lugar que tenha UTI. Não deixe para transferir a paciente para a UTI quando ela estiver crítica. Bem lembrado, Neto. Esse é um fator determinante de morte materna. Nós respondemos a tua pergunta, querida, ou não? Sim, eu acho que essa questão aqui que vem bem de encontro é o monitoramento, que eu acho que é a palavra-chave, né? Porque, na realidade, ainda é uma doença muito desconhecida e a gente está aprendendo, infelizmente, aprendendo com perdas e com práticas que, às vezes, a gente acha que são muito empíricas. E nós aqui na nossa cidade é interior, assim, acho que bem como a colega ali do Rio Grande do Norte falou, as dificuldades são um pouco maiores, a gente não tem UTI neonatal, a gente não tem UTI clínica geral dentro da cidade, então isso tudo torna as coisas mais complicadas. E gestante é uma coisa que assusta, né? Assusta tanto os intensivistas, os pneumologistas, e o Covid está conseguindo assustar até os... O Covid está conseguindo assustar até os obstetras, os gineco-obstetras aqui também. Então, a gente fica com essa... Como a enfermagem é quem mantém mais contato com elas, assim, acaba que isso aí fica preocupante para a gente, né? Se a gente não está perdendo algum detalhe. Eu acho que essa questão do monitoramento é bem importante e veja... acende uma luz no fim do túnel, assim. E um recado para os nossos irmãos enfermeiros. Em 85% das vezes a paciente terá forma leve. Então, o cuidado, o monitoramento, ele será amplamente favorável. E para as outras, o encaminhamento precoce. Uhum. Eu acho que é isso aí. Muito obrigada. Estamos nos nossos últimos 5 minutos aí, então, se anime. Todo dia nós temos um leão para matar, né? Mas todos os dias é um aprendizado. Vocês têm tido, André e Lissandra, tiveram algum caso de um bebê positivo ou não? Não, nenhum caso. Nós tivemos 2 bebês positivos, mas que o segundo PCR já veio negativo. Então, aparentemente, se houve transmissão vertical, não confirmou. A gente tem um hospital infantil, né, aqui em Florianópolis, que é referência para o estado inteiro, e eles tiveram casos positivos nos cuidados intermediários de mãe amamentando, né, assintomática. Isso a gente teve.
Mas na maternidade, transmissão vertical nenhuma. Nós também não estamos conseguindo provar isso. E a gente está seguindo o protocolo direitinho. Na placenta dessa paciente, tinha só algumas áreas de infarto, assim. O peso, o tamanho eram normais. E a gente tem também no nosso POP encaminhado essas placentas em 100% dos casos para análise. Esse comentário aqui me leva assim, a reflexão. Outra coisa importante da gente frisar é que pré-natal de baixo risco é atividade essencial. Então, a pandemia não pode parar o pré-natal de baixo risco, porque nós estamos tendo aumento da morte materna por Covid e por causas não Covid, que decorrem da dificuldade de acesso ao pré-natal. Então, o pré-natal tem que ser mantido sempre a todo custo. E eu queria puxar um pouco a sardinha para o meu lado também, porque naquele trabalho multicêntrico que a maternidade participou, os resultados em relação ao aleitamento materno são catastróficos. Né? A amamentação na primeira hora de vida e mesmo o encorajamento para a amamentação dessas pacientes, ele foi realmente muito baixo. Né? Foi no começo da pandemia, enfim, mas para a gente não esquecer de estimular a amamentação nessas mães, né? Eu acho que também é uma coisa bem, bem importante. A gente tem incentivado a amamentação nas pacientes, mesmo nas pacientes COVID positiva, com o cuidado de usar máscara e fazer higiene de mãos, né? Mas temos, eu não sei se elas em casa continuam amamentando, mas elas saem do hospital amamentando. Muito bom. Muito bem. Gente, nós chegamos ao final do nosso encontro. Foi uma alegria imensa aprender com vocês. Acho que o caso que vocês trouxeram foi muito interessante, os comentários que o grupo fez foram muito edificantes. Eu sempre saio muito grato desses encontros, porque acho que saio melhor, sabe? Saio um ser humano melhor e aprendo muito com todo mundo. Eu vou pedir, para mim uma honra enorme dividir este espaço com a professora Maria Lúcia, e eu vou pedir para ela fazer o encerramento. Ok. É sempre bom saber como é que o Sul está se saindo. Nós estamos tendo várias dificuldades aqui, eu vejo que em vários lugares, e isso é uma das coisas boas desses encontros, a gente não se sente só. A gente tem um grupo de pessoas que está passando pela mesma situação, pelas mesmas dificuldades, e eu acho que nós vamos sair realmente melhores, a Coneta, tu tem toda a razão. A gente sai melhor a cada encontro, e eu acho que dessa tragédia Covid, nós vamos sair como obstetras mais fortes. Tenho certeza disso. E como pediatras também. Também. Muito bem. Então, gente, vamos encerrar. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada pelo aprendizado. Obrigada, Maria do Carmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.